Continuando então, pessoal, nós temos aqui o exercício 6, né, onde a gente vai trabalhar a lei dos cossenos. Na lei dos cossenos, normalmente, a gente vai trabalhar com dois lados e um ângulo, e o objetivo vai ser achar esse terceiro lado do triângulo, tá? Normalmente a gente tem lá então que um lado ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos o dobro do produto desses dois lados, vezes o cosseno do ângulo entre os dois lados, ou seja, oposto ao primeiro lado lá. Então no triângulo a seguir, calcule o lado BC. Se eu chamar esse lado BC aqui de x, o ângulo que eu tenho, 60 graus, é justamente o oposto ao x. Então eu posso começar a lei dos cossenos pelo x, que eu vou terminar com o ângulo 60 graus. Então, x ao quadrado igual 10 ao quadrado mais 8 ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes 8 vezes cosseno de 60 graus. E nesse caso aqui, a gente pode calcular o x só tirando o quadrado. Lógico, o ideal é pensar mais ou menos raiz quadrada, né? Porque você está tirando ali um expoente par. Só que a gente vai ignorar o negativo justamente porque não faz sentido o lado do triângulo ser um valor negativo. Então a gente faz o mais ou menos, mas na resposta a gente vai considerar só o valor positivo. E aí você vai colocar tudo na calculadora de uma vez só. Só coloca um parênteses aqui, ó, para evitar que não fique nada fora dessa raiz, tá bom? Então, na sua científica, você vai jogar lá a raiz quadrada de, aí dentro dessa raiz quadrada, de preferência dentro do parênteses, 10 ao quadrado mais 8 ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes 8, vezes o cosseno de 60 graus. Isso vai dar 9,165, blá, 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 blá. Vamos arredondar isso para 9,2 centímetros aproximadamente. Perdão, centímetros não, metros, né? 9,2 metros aproximadamente. Tá ok? Exercício 7. Dois lados de um triângulo medem 4 centímetros e 7 centímetros e formam um ângulo de 30 graus entre eles. Calcule a medida do lado oposto ao ângulo desse triângulo. Então, nesse caso, não tem o desenho. Então, eu vou desenhar. Eu vou marcar aqui triângulo. Vou dizer que esse lado mede 4 centímetros, esse lado mede 7 centímetros, e aqui eu tenho um lado x, e aqui eu estou dizendo que eu tenho um ângulo de 30 graus. Pronto, eu quero esse lado que é oposto a esse ângulo. Então, de novo, x ao quadrado igual 4 ao quadrado mais 7 ao quadrado, menos 2 vezes 4 vezes 7, vezes o cosseno do ângulo oposto ao x, 30 graus. X igual mais ou menos raiz quadrada de tudo isso. Já vou colocar entre parênteses para lembrar de colocar lá na calculadora, né? 4 ao quadrado, menos 7, mais 7 ao quadrado, menos 2 vezes 4 vezes 7, vezes cosseno de 30 graus. Então, científica para que a gente quer. Raiz quadrada de 4 ao quadrado, mais 7 ao quadrado, menos 2 vezes 4 vezes 7, vezes cosseno de 30. Isso vai dar 4,06233, então aproximadamente 4 centímetros. Ou 4, né? 0,6, vamos deixar 4, uma casinha decimal, ou 4,1, também daria para colocar, sem nenhum problema. Tá ok? Próximo exercício. Calcule a medida do lado x do triângulo ao lado, sabendo que o ângulo oposto a ele mede 60 graus. Aqui saiu um cortezinho na minha imagem, mas aqui é um 13, tá? 13, 13 e o ângulo aqui de 60 graus. Esse é um exercício bem interessante, porque ele não precisaria da lei dos cossenos, mas eu vou fazer essa análise depois com vocês. Então aqui dá para aplicar direto a lei dos cossenos, porque o ângulo oposto ao lado x é o 60 que eu conheço os outros dois lados 13. X ao quadrado igual a 13 ao quadrado, mais 13 ao quadrado, menos 2 vezes 13 vezes 13, vezes cosseno de 60 graus. X igual a mais ou menos raiz quadrada de tudo isso. 13 ao quadrado, mais 13 ao quadrado, menos 2 vezes 13 vezes 13, vezes
cosseno de 60 graus. E nota que eu não vou fazer nenhuma operação intermediária. Vou jogar tudo na calculadora. Então, raiz quadrada de 13 ao quadrado mais 13 ao quadrado menos 2 vezes 13 vezes 13 vezes cosseno de 60 graus. E isso dá exatamente 13. Mas como assim? 13 não é os outros lados? Olha só que interessante esse triângulo. Se esse lado é 13 e esse lado é 13, ele é isósceles. Então, esse ângulo alfa é igual a esse ângulo alfa. Alfa mais 60 tem que dar 180. Alfa mais alfa, 2 alfa. 180 menos 60, 120. Cada alfa é igual a 60. Então, na verdade, esse triângulo ele não é isósceles, ele é equilátero. Por isso, o x é igual a 13. Beleza? Vamos para o próximo exercício. Exercício 9. Qual é a medida do lado oposto ao ângulo de 30 graus em um triângulo, sabendo que os outros dois lados medem 2 e raiz de 3? Faltou a raizinha. Então, eu tenho, de novo, vou ter que desenhar o meu triângulo, tá? Então, tenho aqui um triângulo. Veja que quando eu tenho que desenhar o triângulo, eu desenho de qualquer forma, né? Depois eu vou dar nome aos lados, então eu vou dizer que aqui mede 2, aqui mede raiz de 3, aqui está o ângulo entre eles 30 graus, né? Então, ó, o lado oposto ao ângulo de 30 que eu quero descobrir, os outros dois lados 2 raiz de 3. Aqui está o lado que eu quero descobrir. O oposto ao ângulo de 30, então, lei dos cossenos. X ao quadrado igual a 2 ao quadrado, mais raiz de 3 ao quadrado, menos 2 vezes 2 vezes raiz de 3 vezes cosseno de 30 graus. Então, x igual a mais ou menos raiz quadrada de tudo isso. 2 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado, menos 2 vezes 2 vezes raiz de 3 vezes cosseno de 30 graus. Bora para a calculadora. Raiz quadrada de 2 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado, menos 2 vezes 2 vezes raiz de 3 vezes cosseno de 30 graus. Isso dá exatamente 1. Então, o comprimento é 1. Não deu unidade no começo, eu não invento unidade no final. Para fechar o material, dois lados de um terreno triangular medem respectivamente 120 e 180 metros, conforme a figura abaixo. O ângulo formado por esses lados é 47 graus. Qual é o aproximado do perímetro desse triângulo? Então, nota que nesse exercício, falta ainda descobrir esse lado, mas a pergunta final é o perímetro. E o perímetro é a soma dos três lados. É 120 mais 180 mais x. 120 mais 180 dá 300, então vai ser 300 mais x. Vamos lá, lei dos cossenos. X ao quadrado igual a 120 ao quadrado, não graus, 120 ao quadrado, mais 180 ao quadrado, menos 2 vezes 120 vezes 180, vezes o cosseno de 47 graus. Aqui nem é um ângulo notável, então aqui é calculadora mesmo e não tem discussão, tá? Raiz quadrada, parênteses, 120 ao quadrado, mais 180 ao quadrado. Acabei de ver que eu coloquei um grau aqui, não é grau, é quadrado, perdão. Menos 2 vezes 120 vezes 180, vezes cosseno de 47 graus. E aí, vamos jogar agora na científica. Então, vai ficar raiz quadrada de 120 ao quadrado, mais 180 ao quadrado, menos 2 vezes 120 vezes 180, vezes o cosseno de 47 graus. Isso vai dar 131,6725, blá, 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 blá. Eu tenho um valor aproximado aqui, 131,7. O que eu vou fazer agora é somar ainda 300 unidades nisso aqui. Então, eu vou ter que o perímetro dele vai ser 300 mais 131,7. Como esse número 300 ele não tem nenhum arredondamento nele, então não vai interferir no arredondamento que eu já fiz aqui. Então, isso vai dar 431,7 metros.
quase 432 metros também aceitaria como resposta aí. Beleza? Então tá aí a resolução dos 10 exercícios desse material. Espero que você aproveite para estudar, para tirar as suas dúvidas e a gente se encontra na próxima aula. Um abraço e até mais.